Nesse vídeo a gente vai ver o básico de como extrair números a partir de imagens. A gente vai usar uma biblioteca aqui, na verdade um módulo do SkyImage chamado SkyImage.measure e uma função chamada Region Props Table. E a gente pode medir muita coisa com esse Region Props Table, mas a gente vai medir um ou outro parâmetro, a gente vai dar só uma pincelada básica no que você pode fazer. Então, assim, como sempre, lembre-se de checar se você tem todos os pacotes instalados. No meu caso aqui está tudo instalado. No seu caso, se não está instalado, você só precisa descomentar aqui, tirar os hashtags e rodar essa célula. E aí, como sempre, você importa os pacotes que você vai utilizar. Você indica qual o caminho que está a pasta que você vai trabalhar, né? Então, rodando essa linha de código, e aqui você pode trocar esse caminho pelo caminho da pasta sua que você vai trabalhar. E aqui a gente vai abrir as imagens. Então, basicamente, a gente vai abrir uma imagem de microscopia de fluorescência que contém 3 canais. E a gente vai abrir a Label Image. E a Label Image ela foi gerada no vídeo anterior, no vídeo número 3, né, onde a gente utilizou o pacote CellPose para segmentar o núcleo e gerar essas Label Images. Então, se você está chegando agora só nesse vídeo e não sabe como você gera a Label Image, volta lá naquele vídeo e dá uma olhada, né, acompanha, vê se você consegue gerar suas Label Images. Legal. E aí a gente só executa as células. E nessa célula eu estou isolando em 2 variáveis os canais que eu estou interessado. Então vai ser o canal do núcleo, eu chamei de núcleo _ch, e um canal target, que é o que eu vou medir a intensidade de fluorescência. A gente vai medir alguns parâmetros morfológicos, mas também vai medir a intensidade de fluorescência. E agora a gente vai rodar essa função que a gente já utilizou em vídeos anteriores, que é para produzir um CMap para a gente visualizar as Label Images. O Matplotlib que a gente vai utilizar, né, para visualizar as imagens não tem esse CMap, então a gente produz ele aqui. Bom, e agora a gente pode dar uma olhada nas nossas imagens e na Label Image. Eu vou copiar um código que a gente já também usou em vídeos anteriores. Então a gente vai visualizar aqui o canal do núcleo, a Label Image, e o canal que eu chamei de Target. Vai ser visualizar em painéisinhos lado a lado. Aí tá. Então é o canal corado com DAP, né, com corante nuclear. Só tem o núcleo aqui. Um corante de DNA, então a gente consegue visualizar o núcleo por microscopia de fluorescência. Esse é o Label Image. Então cada um desses objetos, né, ele seria um contorno de cada um desses núcleos aqui dessa imagem. Né? Então a ideia vai ser a gente utilizar esses contornos para quantificar esse canal, a intensidade desse canal. E a gente vai também quantificar alguns parâmetros morfológicos contidos aqui na Label Image. A Label Image que, de novo, ela foi derivada desse canal nuclear. Legal. Para isso, a gente vai utilizar esse módulo, que é o Region Props Table. E aí eu só fui ali na documentação do pacote, eu copiei esse código. Vou colocar para vocês o link. Se você quiser chegar lá no pacote, dar uma olhada. E dá para medir um monte de coisa, né? A gente vai medir um ou outro parâmetro, mas depois dá uma olhada lá, você vai ver que dá para fazer muita coisa. Bom, e o que tem nesse código aqui? Né? O que eu tenho que passar aqui nessa função Region Props Table? Primeiro, quem vai ser a Label Image? Então, o que eu coloquei aqui é o nome da variável que contém a minha Label Image. Beleza. E aí o Intensity Image, que seria o alvo, que você vai medir de intensidade de fluorescência. O que você vai medir de pixel ali? Né? Dá para medir intensidade média, valor máximo de fluorescência,
soma de valores de pixels, etc. Aqui a gente só vai medir a intensidade média. E aí as propriedades, que é o que eu quero medir, são os parâmetros. Para isso, a gente pode fazer uma variável contendo esses parâmetros. Então, o primeiro deles vai ser label, porque eu quero que seja indicado numerada, cada uma das labels que a gente vai medir. Área, a gente pode medir excentricidade, que é basicamente o tanto que um objeto é elipsoide, né? Então, mais elipsoide, o valor vai ser mais próximo de 0, mais circular vai ser mais próximo de 1. Posso pegar o centroide, que é a posição de cada objeto, né? Então vai ser a posição de cada núcleo, posição no plano cartesiano, posição euclidiana de cada um dos núcleos. E a intensidade média, que é mean intensity. Legal, agora eu vou criar essa variável properties que vai ser passada aqui nos argumentos da função. Então, essa função region props table, ela está tomando aqui 3 argumentos. De novo, a variável contendo minha label image, a variável contendo o canal que eu quero medir, a imagem que eu quero medir, intensidade de fluorescência, e aqui todos os parâmetros que eu quero medir. Tudo isso vai estar contido agora num dicionário. Um dicionário é um objeto Python. Então tá todas as medidas ali. Que não é muito legal, né? Não consigo ver direito cada uma das medidas, né? Cada um dos parâmetros. Para isso a gente utiliza uma biblioteca chamada Pandas. E Pandas é uma biblioteca para a gente gerar planilhas e trabalhar com dados em planilhas, em tabelas, né? Muito parecido com o que a gente pode fazer com R, enfim, que a gente pode fazer com Excel, por exemplo. Então, para isso a gente gera o que a gente vai chamar de data frame, uma variável chamada df, que vai conter esse data frame. Para isso a gente chama pd, a gente importou pandas como pd, data frame. Entre parênteses, o que eu quero transformar em data frame, que é esse dicionário. Legal. Agora eu posso visualizar meu data frame. Bonitão, uma planilha, né, basicamente. Então, tem as colunas. Nessa coluna aqui, label, eu tenho numerada cada uma das labels. E aí eu tenho uma área, excentricidade, centroide, que são as posições, e a intensidade média do canal que eu acabei de medir, que é esse canal. Se eu quisesse medir a intensidade de DAP aqui, eu teria que mudar target para núcleo, e aí eu mediria, né? Seria só mudar para núcleo. Foi o nome da variável que eu utilizei. A gente pode voltar aqui checando. E aí eu poderia medir, por exemplo, a intensidade de DAP. E às vezes a gente faz isso para estudar o ciclo celular, né? Que dependendo da intensidade de DAP, que reflete a quantidade de DNA, dá para inferir fases do ciclo celular. Bom, e agora, por último, a gente salva essa planilha. E a gente vai salvar essa planilha numa extensão que é .csv, que é de Comma Separated Values. É uma extensão que é bastante genérica, que dá para usar em virtualmente qualquer programa que leia uma planilha, tipo Excel, e programas de estatística, GraphPad, dá para ler em R, enfim. Bastante utilizado pelo pessoal da ciência de dados e bioinformática, e também aqui o pessoal que trabalha com bioimagens. É um formato que a gente utiliza para armazenar os nossos dados numéricos. Então, para isso a gente usa pandas de novo. E aí a gente pode salvar usando esse códigozinho aqui. Então vai ser data frame to CSV. Daí eu coloco
a variável que está carregando o meu data frame e o caminho, né, o nome do arquivo que eu quero salvar essa planilha. Então, vamos salvar na mesma pasta que está ativa, que a gente está trabalhando. A gente pode chamar de results, mas ele tem que ser entre aspas. Beleza, daí a gente salvou lá nosso arquivo e a gente pode checar na pasta, ver se está lá mesmo. Tá lá, o arquivo está salvo. Se eu quiser dar uma olhada rápida, eu posso usar o Excel. E tem algumas formas de eu importar, né, um CSV no Excel. Uma delas é só você empurrar, só fazer o drag do arquivo. Beleza. E tá, eu tenho agora minha planilha Excel. Agora eu poderia, se eu quisesse, trabalhar aqui em Excel, fazer estatística, gráficos, etc. Ou até usar um outro programa, GraphPad Prism, usar o R, para fazer essa análise. Mas eu sugiro fortemente que você continue usando Python. Com Python dá para fazer manipulação e análise de dados, né? Essa é uma das maiores vantagens da gente fazer análise de bioimagem usando Python. Não só eu consigo carregar a imagem, processar, manipular e quantificar, como eu consigo também trabalhar com os dados gerados. Então eu vou poder fazer análise estatística, eu vou poder gerar um plot, né? Então você pode ter, por exemplo, um notebook com workflow completo, né? Da imagem até o gráfico. E eu prometo que em próximos vídeos a gente vai aprender como gerar gráficos e também como fazer algumas análises estatísticas básicas. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi para uma imagem só, um arquivo só, né? Mas você poderia fazer essa análise em batch, né? Então, aqui uma outra vantagem de Python, que você consegue fazer automação. Então, diversos arquivos, centenas, até milhares de arquivos contidos numa pasta, a gente conseguiria fazer essa análise de uma vez. E a gente vai trabalhar né, nesse sentido em outros vídeos, mas em vídeos anteriores a gente brincou um pouco com automação. Né? No vídeo 2 e no vídeo 3 a gente gerou ali um for loop para fazer uma análise numa pasta inteira, né? E o que você deve fazer ali, se você já quiser se arriscar, é só você completar aquele for loop para fazer essa análise da morfologia. Bom, é isso por hoje, pessoal. Tudo de bom e até mais.